todos. Eu, em primeiro lugar, representando o Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso do Sul, o plenário, a diretoria e toda a equipe do CRF, parabenizo a todos os farmacêuticos pelo seu dia 20 de janeiro, o Dia Nacional do Farmacêutico. Esse profissional que faz a diferença, que tem o conhecimento adequado naquilo que domina, independente da área que atua, e nesses últimos meses mostrou a que veio. E a gente fica muito feliz de ser farmacêutico nessas horas, porque a gente vê que o conhecimento técnico fez a diferença no reconhecimento profissional a nível de Brasil, de Estado, da nossa cidade e de mundo, e principalmente o reconhecimento da sociedade. Eu, particularmente, recebi muitas congratulações de pessoas não farmacêuticas, lembrando o Dia do Farmacêutico e agradecendo pelo empenho e pela dedicação nesse momento onde nós cuidamos da saúde das pessoas. Fico muito feliz de ter os colegas farmacêuticos participando e, em nome do Conselho, dou as felicitações a todos eles. Nós começamos o Dia do Farmacêutico com vários temas técnicos, entre eles a abordagem de hoje, que vai ser a farmacovigilância, ministrada pela professora doutora Maria de Lourdes e a doutora Ana Tereza. Em nome do Conselho, agradeço de antemão às duas profissionais, as doutoras, pela disponibilidade de apresentar um conteúdo técnico que venha aprimorar as nossas habilidades profissionais para atender a nossa sociedade. E não vamos mais me alongar, então passo a palavra à doutora Maria de Lourdes, representando o grupo técnico do Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso do Sul. Boa noite a todos, é com muita alegria que hoje nós iniciamos nesse dia festivo, né, que é o nosso dia do farmacêutico, e também, né, dia do aniversário da sua formatura, né, Ana Tereza, professora Ana Tereza. Então, é uma alegria dupla, né? E ela hoje vai trazer para nós, né, assim, um conteúdo que está muito, que ela é tão necessária para os dias de hoje, né, que é sobre a farmacovigilância, até porque quantos tipos diferentes nós temos de medicamentos, né, quantos que a gente precisa estar monitorando o uso desse medicamento, para que o medicamento ela seja realmente usada apropriadamente, adequadamente. Então, com isso, eu quero trazer o currículo, que é tão vasto, da professora Ana Tereza, né? Então, a professora Ana Tereza Gomes Guerreiro, ela é formada na UFMS, tá? Ela fez um mestrado, doutorado em farmacologia pela Faculdade de Ribeirão Preto, da USP. Ela é pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, MS, e ela tem como área de atuação desenvolvimento de novas ferramentas terapêuticas. Ela atua no grupo de pesquisa clínica da Fiocruz, MS, que é credenciado na rede Fiocruz de pesquisa clínica, e ela tem como áreas de atuação farmacovigilância, imunofarmacologia, dor e inflamação. Ela trabalha também em dengue, chikungunya, com novas ferramentas terapêuticas, em fitoterapia e outras práticas integrativas e complementares, né? Então, ela tem um vasto currículo, e agora ela está, assim, avançando mais, nem vou deixar ela falar depois, né, as grandes novidades, mas nós temos muito que aprender com ela. Então, a palavra é sua, professora Ana Tereza. Bom, inicialmente, né, quero dar boa noite a todos os colegas aqui, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, e dizer que, para mim, hoje estar aqui, eu prefiro dizer que nós vamos fazer uma conversa, né? Nós estamos em um grupo de colegas e amigos, enfim, então que nós vamos trocar ideias sobre o tema farmacovigilância. E para mim foi um presente de Dia Nacional do Farmacêutico, né, estar hoje aqui. Primeiro, porque eu concordo com o Flávio, eu acho que
nós tivemos uma janela de oportunidades aí com a Covid, com a pandemia, embora a gente tenha muitas coisas difíceis, né, tristes, mas vamos focar então na coisa boa que aconteceu, que é a visibilidade dos profissionais da área da saúde em geral, né, e também a força aí que a gente mostrou enquanto profissionais da área da saúde, e que, como o Flávio disse, que podemos atuar em diferentes áreas, né, em diferentes linhas ali do cuidado ao paciente. Então, quando a Lurdinha me fez esse convite, o qual eu não relutei em aceitá-lo, porque entendi que era um momento muito importante da gente discutir, trazer a discussão dessas questões da farmacovigilância, em virtude do momento que estamos, né, começando aí em passos lentos, mas que estamos com a questão da vinda das vacinas, né, mas que, na verdade, a farmacovigilância é um tema que ele nunca sai de moda, né, vamos dizer assim, porque nós, profissionais farmacêuticos, enquanto os profissionais que entendem muito bem, tecnicamente, de todo o complexo, de toda a cadeia de desenvolvimento das ferramentas terapêuticas, sendo essas medicamentos, ou vacinas, ou outros tipos de imunobiológicos, entendo que nós somos tecnicamente preparados para discutir esse tema e talvez para nos colocarmos à frente, né, enquanto classe profissional, das discussões aí que com certeza já estão surgindo e vão surgir com mais pujança na medida em que for avançando a vacinação da população brasileira. Então, em conversas com a Lurdinha, eu falei, Lurdinha, eu quero falar de farmacovigilância, mas me ajuda a pensar num tema. E a gente chegou, né, nesse tema que foi a gente associar essa questão da farmacovigilância enquanto uma ferramenta para a segurança do paciente e eficácia na prática profissional em saúde. E aí, assim, aonde a gente quer mostrar com esse tema, espero poder que no final a gente consiga consolidar o que vai ser apresentado aqui de conteúdos, que a gente consiga fazer juntos esse entendimento que a farmacovigilância, que é um conjunto de metodologias aí robustas, muito utilizados pela indústria farmacêutica e também, né, pelos profissionais ali da ponta, né, os profissionais que estão ali em contato com o paciente, mas que essa metodologia, ela se torne uma ferramenta mais presente na nossa rotina, enquanto profissionais de saúde, né, para que nós possamos utilizá-las de maneira mais, vamos dizer assim, rotineira, para garantir a segurança do paciente e a eficácia da nossa atuação profissional. Então, eu espero que ao final a gente consiga realmente juntar essas informações e chegarmos a essa ideia consolidada. Bom, uma coisa que eu queria acrescentar para vocês é que eu também faço parte de um grupo, que é o grupo de trabalho de farmacovigilância da Fiocruz Nacional. É um grupo composto por poucas pessoas e que é um grupo que ele é forte, né? Ele foi formado por uma força de um documento que tem uma publicação, né, em diário oficial. Então, nós temos um trabalho, encontros mensais, onde a gente discute esses temas.
E no nosso último encontro de dezembro, eu levei para o grupo que eu estaria fazendo essa palestra e, em nome também do Grupo de Trabalho de Farmacovigilância da Fiocruz, eu parabenizo aqui o Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso do Sul por essa iniciativa e por ter aceito, né, como eu trazer esse tema para que a gente possa refletir e discutir sobre essas questões da farmacovigilância. Bom, quando a gente começa a falar da importância da farmacovigilância, não tem como, em termos históricos, a gente deixar de falar da tragédia da talidomida, né, que foi uma epidemia de focomegalia em que resultou em 4 mil casos, com 15% de mortos, né, de neonato, enfim, crianças que vieram a óbito, e que foi, na verdade, o grande divisor de águas com relação ao entendimento das instituições de que era necessário ter um olhar diferenciado, um olhar mais próximo, né, uma questão até que transpusesse fronteiras territoriais de países, né, no sentido de ter uma coleta, utilizando aí harmonização de metodologias, de termos, para que a gente pudesse conhecer mais sobre a segurança e a eficácia dos medicamentos que estavam, né, chegando ao mercado mundial, enfim. E também porque todos nós sabemos que após a Segunda Guerra Mundial houve um avanço, né, muito grande de novas ferramentas terapêuticas, um crescimento da indústria farmacêutica e, consequentemente, com a chegada de muitos produtos novos e promissores e que, de fato, impactaram no aumento da expectativa de vida da população, bem como também, aí a gente falando das vacinas, né, a questão do aumento da diminuição da mortalidade infantil e do aumento de condições de qualidade de vida em termos de saúde, em termos de doenças crônicas para a população mundial. Então, também, ao mesmo tempo, a gente sabe, né, que algumas situações, em alguns indivíduos, ou mesmo por alguns erros, desvios de qualidade, podem ocorrer alguns problemas de segurança, né, do uso de medicamentos, e que nada mais humano, ético e técnico, né, científico, do que termos ciência disso, admitirmos e fazermos todo o esforço para termos metodologias e pessoas que se debrucem sobre esses problemas, sobre essas questões, e que, de fato, consiga trazer soluções, ou, se não as tivermos, consiga evitar que tragédias como a da talidomida voltem a acontecer. Aí eu também trouxe os eventos recentes no Brasil, quando a gente fala de questões de falta de segurança com o uso de medicamentos, e bem como também da falta de eficácia. Aí, em 1998, a gente teve a questão do Androcur falsificado e também a pílula de farinha microvilar. No ano 2000, nós tivemos 200 casos de grave reação local com antimoniato de meglumina, onde tinha contaminação com arsênio e chumbo. Em 2001, álcool em fortificantes. Em 2002, relatos de reações adversas
graves com hipérico perfurato e cava-cava, e em 2003, nós tivemos aí mortes devido à contaminação com carbonato de bário. Bom, de modo a nível global, sabe-se que mais de 130 produtos farmacêuticos já foram retirados do mercado nos últimos 40 anos. 1/3 nos primeiros 2 anos de vida, no ciclo de vida desses produtos, ou seja, quando eles já estão no mercado. 50% até 5 anos do ciclo de vida desses produtos. E os principais motivos são eventos adversos hepáticos, hematológicos ou cardiovasculares. E esses eventos adversos, eles representam 4/5 das causas de morte. Isso eu estou falando em termos mundiais, tá? E segundo Bravari e colaboradores, eles indicaram que cerca de 5% das internações hospitalares, elas ocorrem em decorrência de eventos adversos aos medicamentos. E que, na verdade, nós conheceríamos na totalidade aí do universo de eventos adversos causados por medicamentos, cerca de 10% somente. Então, de fato, vamos dizer assim, essa ciência, né, essa área do conhecimento, essa área de atuação para o profissional da saúde, que nós estamos tratando da farmacovigilância, ela ainda tem muito a avançar, né, mas estamos no caminho, estamos indo bem, estamos no caminho assertivo. Então, quando a gente pensa nas fases de desenvolvimento de uma nova ferramenta terapêutica, por exemplo, em ensaios clínicos, a gente avalia, a gente tem parâmetros ali, metodologias robustas para serem avaliadas, eficácia e segurança dos produtos, né, dos protótipos ali, dos candidatos a novos produtos, mas esses estudos, eles acontecem em condições controladas, ou seja, nós sabemos, são estudos muito criteriosos, de qualidade muito robusta, né, obedecendo várias diretrizes nacionais, internacionais, enfim, com todas as condutas éticas, técnicas e científicas de mais alto nível, mas esses estudos, eles ocorrem em condições controladas, ou seja, existe um perfil de pacientes que participam desses estudos. Então, uma vez que esses medicamentos chegam vamos dizer assim, ao mercado, ou ao que eu chamei aqui de mundo real, nós temos, né, uma diferença aí com relação às condições desse mundo real, aonde é necessário continuar essas avaliações do grau de segurança do clínico em pacientes de diferentes faixas etárias, que possuem diferentes condições nutricionais, que apresentam diferentes condições de saúde e doença. Aí nós podemos até falar dos determinantes de saúde, que isso varia no nosso país, que é um país continental, que isso varia talvez de estado para estado, de região para região, enfim. E da avaliação de interações medicamentosas, interações nutricionais e, claro, os aspectos individuais, que aí entra questões de farmacogenética das populações, e que nós sabemos que o povo brasileiro tem uma diversidade
genética, o que é muito interessante quando a gente pensa nos estudos clínicos, nos ensaios clínicos, né? Porque aí nós já poderíamos, vamos dizer assim, já prever com maior critérios ali de influência dessas diferentes variações aí, nesses estudos de fase 3. Então, todas essas questões pontuadas aqui, vai o quê? Elas vão chegar a essa questão da farmacovigilância, que também é conhecida como vigilância pós-comercialização ou pós-marketing, e é composta pelo mesmo processo de detecção, acompanhamento e controle de problemas decorrentes do uso de medicamentos já legalmente autorizados e utilizados nos estudos de fase 4. Então, como a gente pode definir a farmacovigilância? A farmacovigilância é a ciência e as atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos e quaisquer outros problemas associados ao uso de medicamentos, vacinas, imunobiológicos, né? Então, essa definição que eu trago é uma definição que está na RDC 04 de 2009 da Anvisa. Então, nós podemos dizer em termos de mundo real que a farmacovigilância nada mais é que a identificação, a avaliação dos efeitos de uso agudo e crônico de tratamentos farmacológicos na população como um todo ou em subgrupos de pacientes expostos a tratamentos específicos. E aí eu falo para vocês, será que isso está tão longe do dia a dia dos profissionais farmacêuticos? Vamos responder, mas durante a nossa conversa aqui. Então, para que serve a farmacovigilância? Ela vem com os objetivos de velar pelo cuidado e pela segurança dos pacientes no tocante ao uso de medicamentos e quaisquer intervenções médicas. Ela também tem como objetivo melhorar a saúde pública e a segurança em relação ao uso de medicamentos, detectar problemas relacionados com o uso de medicamentos e comunicar quaisquer achados de maneira oportuna. E essa questão da maneira oportuna é com relação ao tempo, mas é com relação também ao cuidado em comunicar, né? Contribuir para a avaliação dos benefícios, danos, efetividade e riscos dos medicamentos, permitindo a prevenção de danos e maximizando os benefícios. Fomentar o uso seguro, racional e mais eficaz de medicamentos, inclusive no tocante à efetividade em função do custo. Então, aí a gente pode falar dos estudos dos estudos que têm como foco a farmacoeconomia, né? E promover compreensão, educação e capacitação clínica em farmacovigilância e sua efetiva divulgação ao público. Aí eu chamaria atenção aqui, que eu acho que o que está nas nossas mãos, literalmente, né, braços e pulmões, enquanto que nós estamos falando aqui com profissionais que compõem o GTs do CRF, né, que tem profissionais aqui que são docentes, que atuam nessa parte da capacitação, da educação, que eu acho que nós temos, sim, por obrigação, e agora é o momento
de trabalharmos mais com a classe farmacêutica no que tange a essas questões de farmacovigilância. Porque, de fato, esse é o mundo que nós estamos adentrando aí, acredito que num tempo aí de pelo menos uns 2, 3 anos. Haverá muitos estudos demandados pela indústria farmacêutica, enfim, demandados pelos governos em função desse uso dessas novas, né, dessas novas vacinas, e em função também do uso que foi feito até em relação a algumas medicações, né, que foi amplamente utilizado pela população. Bom, com relação a metodologias utilizadas na condução de estudos de farmacovigilância, nós temos diversos métodos empregados para o desenvolvimento dessas atividades, sendo um sistema de notificações espontâneas baseado na identificação e detecção das suspeitas de reações adversas pelos profissionais da saúde em sua prática diária e no evento dessa informação a um organismo que a centraliza, e no envio dessa informação a um organismo que a centraliza. Essa é a metodologia utilizada pelos centros participantes do Programa Internacional de Farmacovigilância da OMS. E destaco aqui que o Brasil faz parte desse programa. Então, esse sistema de notificação espontânea seria o sistema que está ao nosso alcance ali, enquanto profissionais da ponta, enquanto profissionais da prática clínica. Também tem metodologias que aí são procedimentos de farmacovigilância intensiva, baseados na compilação sistemática e detalhada de dados a respeito de todos os efeitos prejudiciais supostamente induzidos pelo uso de medicamentos em determinados grupos da população. Esses métodos, eles são divididos em 2 grandes grupos: os sistemas centrados no medicamento e os sistemas centrados no paciente. E aí esses estudos, eles são estudos que muitas vezes são demandados pela indústria farmacêutica, pelos governos e também por grupos de pesquisa, de universidades, de centros de pesquisa, enfim, e que geralmente são estudos multicêntricos. E ainda os estudos epidemiológicos, cuja finalidade é comprovar uma hipótese, isto é, estabelecer uma causalidade entre a presença de reações adversas a um medicamento e o uso do mesmo. E aí a gente tem como principais metodologias utilizadas. Na verdade, aqui seriam desenhos, né, de estudos de coorte e estudos de caso controle. Então, na verdade, a metodologia do sistema de notificação espontânea, ele é o mais difundido entre os profissionais da saúde. E a notificação sistemática de reações adversas e sua análise estatística permanente permitem gerar alertas ou sinais sobre o comportamento dos medicamentos na população de determinada região. E o êxito ou o fracasso de qualquer atividade de farmacovigilância depende da notificação das suspeitas de reações adversas. Então, o objetivo mais, vamos dizer assim, mais prático, né, da farmacovigilância é identificar os eventos adversos relacionados aos medicamentos e vacinas, a observação clínica e a notificação de suspeitas de reações adversas costumam ser os métodos mais rápidos e eficazes para a geração de alertas ou sinais, ou a criação de hipóteses de causalidade,
e também para auxiliar o delineamento de estudos específicos de farmacovigilância ativa, que permitirão conhecer o perfil de segurança dos medicamentos e vacinas, e seja quando utilizados pela população em geral ou por subpopulações específicas. Então, para que isso aconteça, a gente tem as boas práticas de farmacovigilância, que busca garantir a veracidade dos dados coletados, porque isso é fundamental, a gente ter dados de qualidade para a correta avaliação dos riscos associados ao uso de medicamentos e vacinas, a confidencialidade da identidade das pessoas que apresentaram ou notificaram as reações adversas, e que isso aí a gente já tem até uma lei de proteção de dados, enfim, né, nacional, que é algo que, na verdade, já é, né, algo bastante respeitado, enfim, e que tem aí uma preocupação por parte dos comitês de ética, por parte das entidades, das indústrias, das instituições, dos pesquisadores que estão à frente de estudos com relação às questões de farmacovigilância, e também das agências regulatórias que vão receber essas notificações espontâneas. E o uso de critérios uniformes na avaliação das notificações e na geração de sinais e alertas. Então, a harmonização, né, desses termos, desses documentos, enfim, são fundamentais para que se tenha uma boa qualidade dos dados coletados. Então, por que devemos realizar a notificação? Ou melhor, por que devemos sensibilizar e capacitar os profissionais da saúde para que realizem a notificação, para que se familiarizem e que isso, ao longo do tempo, se torne uma cultura, né, mais presente na rotina da prática clínica. Por quê? Esses dados notificados, eles podem aperfeiçoar, contribuir, né, com o aperfeiçoamento do conhecimento referente à segurança dos medicamentos e dos pacientes, promover ações de proteção à saúde pública por meio de regulação dos produtos comercializados no país, sendo através da alteração de bulas ou rotulagem, publicações de alertas, suspensão de lotes, cancelamento de medicamentos. Maior segurança no uso dos medicamentos mediante a detecção rápida de reações adversas graves, especialmente medicamentos novos. Determinar a frequência e intensidade de surgimento dos eventos adversos, determinar os fatores predisponentes às relações de causalidade e às interações medicamentosas, e estudos em grupos especiais de pacientes, pediátricos, idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas e imunorresponsivos. E aí eu diria que todas essas questões que a notificação, né, pode responder ou pode contribuir, eu diria que o conjunto delas contribui de forma robusta para a eficiência da assistência farmacêutica nacional. E aí, quem faz, né, quais os órgãos que faz farmacovigilância? Então, nós temos, desde 1978, o programa operacionalizado pela OMS, que é o Centro de Monitoramento em Uppsala, na Suécia. Atualmente, reúne mais de 130 países membros oficiais. Vou fazer uma ressalva aqui, que até, né, não sei se os Estados Unidos chegou a sair desse programa, mas hoje, vendo a posse do novo presidente dos Estados Unidos, ele disse que vai
uma das primeiras ações dele é que os Estados Unidos voltem a compor os grupos de trabalho da OMS. E, em 2016, o Vigibase, que é o banco de dados da OMS, ultrapassou a marca de 15 milhões de notificações. E o Sistema Brasileiro de Farmacovigilância, como ele é composto? Bom, o Brasil faz parte, né, desse grupo da OMS. Em sequência, vem o nacional, que é representado principalmente, né, ou principalmente não, que é representado pela Anvisa, que, aliás, vou fazer aqui um adendo, domingo, para quem acompanhou a plenária, foi emocionante. A Anvisa mostrou que ela é uma agência reguladora séria, autônoma, tem ações transparentes e pautadas na técnica, em dados técnicos e em dados científicos. Então, achei assim, chegou a ser emocionante acompanhar aquela plenária. A nível estadual, nós temos os hospitais sentinelas, as farmácias notificadoras, e ao nível municipal, nós temos os centros municipais de farmacovigilância, onde a gente tem instituições colaboradoras, instituições notificadoras, e é importante mencionarmos que entre, né, os centros municipais, o nível municipal e o nível estadual, encontram-se os consumidores e os profissionais de saúde. Então, na verdade, a nossa maior aproximação ali com o sistema brasileiro se dá nessa janela, né? E que a indústria farmacêutica, ela faz mais esse link com o estadual e com a Anvisa. E aí, então, por que a importância da farmacovigilância para o Brasil? Se nós pensarmos em nível individual, a questão genética, porque sabemos que grupos populacionais, grupos familiares e indivíduos têm genéticas que são diferentes, enfim, que pode ser responsivo de maneira diferenciada a um determinado medicamento, vacina. Por questões culturais, porque sabemos que os indivíduos, eles têm condições nutricionais ou até hábitos nutricionais que variam de indivíduo para indivíduo. Pelas práticas individuais do paciente, pelas opções, né, dele quanto a determinados condutas complementares à sua saúde, quanto a questões, vamos dizer aí, de utilização de plantas medicinais, de chás, enfim. Então, existem questões aí de práticas individuais para o seu autocuidado. Ao nível regional, nós também temos questões particulares com relação a condições socioeconômicas de determinados grupos populacionais, de questões regionais quanto aos sistemas de saúde, de práticas profissionais na saúde que em algum momento são mais difundidas em determinadas regiões e distintas formulações farmacêuticas. E aí aqui eu ressalto mais uma vez a importância, né, dessas questões que são muito próximas à população brasileira das diferentes regiões do Brasil, com relação ao uso de plantas medicinais, que em determinada região é muito comum a utilização de uma determinada espécie, seja porque ela, em termos técnico-agronômicos, ela produz melhor naquela região do que em outras. Então, nós temos sim
culturalmente, na nossa população, seja em nível individual, seja em nível regional, a utilização como se não fosse uma substância que você está inoculando, né, que pode vir a ter um efeito tóxico, uma interação, né, e que nós temos essa característica que é muito forte na população e que isso varia de região a região, e que quando nós falamos aqui da característica geográfica do nosso estado, isso ainda tem mais um fator, né, que é a questão de nós fazermos fronteira seca com países e que existe aí uma comunicação direta em termos dos serviços de saúde, né? Até porque nós temos a facilidade da questão da fronteira seca. E, a nível nacional, a questão de mercado de produtos farmacêuticos, porque, tendo em vista que nós temos um perfil farmacoepidemiológico da população, talvez um produto farmacêutico que tenha um interesse para a população brasileira, não vai ter um interesse para a população brasileira dos Estados Unidos, de um país europeu. E também, devido às práticas distintas de farmacovigilância mundial, que por isso a importância da harmonização dos conceitos, né, para que isso seja incorporado em diferentes países e poder diminuir essa diferença dos formatos, dos termos utilizados nos estudos de farmacovigilância e também na coleta de dados, né? Então, essa harmonização é importante, ela está acontecendo, mas ainda temos aí algumas diferenças, também até por essa questão de treinamentos, de capacitações, de ser a farmacovigilância já um conhecimento, uma ciência que já é introduzido na prática clínica de determinados profissionais de determinados países e que talvez em outros ainda está em fase de implementação. O distinto perfil epidemiológico das doenças entre os países, e aí quando a gente fala do Brasil, a gente sabe que as arboviroses talvez a principal, né, diferencial aí de questões de perfil epidemiológico da população brasileira frente a outros países, e as limitações próprias do método da pesquisa clínica. Nesse sentido, eu fico muito feliz de saber que o Brasil, né, e que nós aqui no Mato Grosso do Sul já estamos avançando muito nessas questões da pesquisa clínica, de trazermos estudos multicêntricos para o estado do Mato Grosso do Sul, de estarmos já com esse olhar, porque, de fato, quando a gente tem em um corpo clínico, num ambiente de prática clínica, de profissionais de saúde, que participam como equipe de um estudo clínico, a dinâmica da prática clínica, das boas práticas de prática clínica, elas mudam. Então, fatalmente, essa questão da farmacovigilância, ela também é introduzida de uma maneira leve, rotineira, e que entra na cultura mesmo daquele grupo de profissionais. Então, quando a gente fala de um sistema de farmacovigilância, quem são os principais atores atuantes nesse sistema? A Autoridade Regulatória Nacional, os sistemas nacionais de farmacovigilância, os profissionais de saúde, os laboratórios farmacêuticos e detentores de registro e outras instituições de saúde. E aí, chamando a atenção que não só essas outras instituições de saúde,
não só as instituições públicas, mas as instituições privadas também têm um importante papel nesse sistema de farmacovigilância. Então, para instalar um centro de farmacovigilância, é preciso que haja difusão. O que é isso? Quando o centro começa a funcionar em um país, é preciso lembrar que serão necessários grandes esforços, principalmente de divulgação, antes que se obtenha a participação de uma parcela importante dos profissionais de saúde. Essa difusão, eu diria que é o que eu estou chamando a atenção aqui para a questão das capacitações, para trazer as discussões dessas questões de farmacovigilância. A continuidade administrativa, quando um centro fizer parte de uma organização mais ampla, por exemplo, um centro de controle de intoxicações, um departamento de farmacologia clínica ou farmácia hospitalar, deve-se garantir a continuidade administrativa que possa ser conseguida mediante nomeação de um profissional, por exemplo, um farmacêutico ou um médico, que tenha como responsabilidade principal a farmacovigilância dentro daquele centro. Recursos governamentais, qualquer que seja a localização do centro, a farmacovigilância deve estar estreitamente vinculada à regulamentação de medicamentos. Recursos do governo são necessários para a coordenação nacional. E a colaboração, coordenação, comunicação e relações públicas, para conseguir um desenvolvimento coerente e evitar a superposição de competências ou duplicação desnecessária. Então, é preciso que haja esse entrosamento entre esses diferentes atores aí para coordenar uma comunicação, vamos dizer assim, racional, uma comunicação centrada numa informação segura, numa informação confiável daquele dado, né? Então, é fundamental o envolvimento de todos os profissionais da saúde relacionados ao uso de medicamentos e vacinas, bem como o seu entrosamento ali também com o pessoal da comunicação, né? E que a gente viu isso fortemente agora durante a pandemia. Então, quando a gente fala dessa questão de análise e gestão de riscos em farmacovigilância, tudo vai começar com a notificação. Uma vez que é feita a notificação, você tem ali a análise da notificação e da documentação. Dependendo da robustez desses dados, você tem a identificação do sinal. E aí, então, é feito as etapas de monitoramento, que ela é compreendida principalmente pela investigação, pela tomada de decisão, pela comunicação e pela ação. E aí, quando a gente fala de ações, aí a gente também tem a questão de gestão de riscos, né? Que aí são as medidas regulatórias e segmento, a comunicação do risco e o programa de prevenção específico. Então, a gente vê aqui, mais uma vez, a gente consegue imaginar, né, perceber que existe a participação de diferentes atores em toda essa atividade de análise e gestão de risco em farmacovigilância. Como notificar? Bom, existe o Vigimed, que é um novo sistema disponibilizado pela Anvisa para que cidadãos e profissionais da saúde relatem eventos adversos a medicamentos e vacinas, contribuindo para a avaliação de segurança dos medicamentos. As vantagens do Vigimed: ele dispensa o cadastro prévio, isso para cidadãos e profissionais da saúde.
que farão uma notificação espontânea. Melhoria do processo de envio de notificações pelos usuários e o recebimento dessas informações pela Anvisa. Incremento de funcionalidades modernas para a avaliação das notificações pela farmacovigilância. Facilidade de geração de informações para a tomada de decisão e para a divulgação ao público externo. Então, o que pode ser relatado no formulário de notificação do Vigimed? Reações adversas, erros de medicação e inefetividade e outros problemas relacionados a medicamentos e vacinas. As queixas técnicas, elas devem ser relatadas via Notivisa. Aqui, então, como acessar, né, o Vigimed? Pelo site da Anvisa, portal anvisa.gov.br/Vigimed. O que a gente tem ali de diferente nesse novo sistema para notificação de eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos e vacina? É a adoção do padrão de transmissão de dados das notificações harmonizados internacionalmente. Então, essa harmonização traz toda a diferença, faz toda a diferença e traz a robustez e a qualidade dos dados coletados. E isso foi feito a partir do momento que nós tivemos a versão em português do MEDRA, que é o Dicionário Médico para as Atividades Regulatórias, desenvolvidos pela ICH, que é a International Conference on Harmonization. O que o Vigimed, ele vai substituir o Notivisa somente em relação à notificação de eventos adversos de medicamentos e vacinas. E, em caso de dificuldades com a notificação, a Anvisa, ela disponibiliza um número para contato, que é o 0800 642 9782. Então, nós temos visto um movimento da Anvisa no sentido também de facilitar e de estimular, né, essas notificações. Bom, então, quando a gente está falando de farmacovigilância, de notificação, qual é o escopo de problemas com medicamentos e vacinas que poderão ser notificados? Bom, eu trouxe aqui duas definições de evento adverso. Um é segundo a OMS, em que um evento adverso é qualquer ocorrência médica indesejável que pode se apresentar durante o tratamento com um medicamento, sem necessariamente possuir uma relação causal com este tratamento. Ainda que haja coincidência temporal, não há suspeita de relação causal. Segundo a Anvisa, a definição de evento adverso a medicamento refere-se aos casos em que existe uma suspeita de que o dano sofrido pelo paciente ou usuário tenha ocorrido após a utilização de um medicamento. Então, de acordo com a RDC 04 de 2009, os eventos adversos que são, né, passíveis de notificação são suspeita de reações adversas a medicamentos, eventos adversos decorrentes do uso não aprovado de medicamentos, eventos adversos por desvios da qualidade de medicamentos, interações medicamentosas, inefetividade terapêutica parcial ou total, intoxicações relacionadas a medicamentos, uso abusivo de medicamentos e erros de medicação reais ou potenciais. Então, quando a gente fala de eventos adversos, existem alguns fatores que predispõem ao risco, como número de medicamentos e interações medicamentosas, número de medicamentos utilizados e, consequentemente, aumenta o risco de interações medicamentosas. Número de diagnósticos,
duração da internação, história prévia de reações adversas a medicamentos, pacientes do sexo feminino, porque aí a gente tem uma série de questões hormonais aí, que envolvem também, que podem participar de alguma forma. Insuficiência renal e hepática, uso de álcool e a farmacogenética. Então, quando a gente fala de classificação das reações adversas, a gente tem principalmente a classificação das reações adversas em alguns itens, que são eles: causalidade, gravidade, intensidade, origem, natureza, evolução, expectativa e frequência. Então, vamos começar falando um pouquinho da causabilidade. Na verdade, é causalidade, tá, gente? Está escrito errado ali no slide. É a conexão entre o medicamento suspeito e o efeito. Então, essa classificação de reações quanto à causalidade, ela pode ser dividida classificada em definida, provável, possível, improvável, condicional e não classificável. Então, por exemplo, o critério sequência temporal entre o uso do fármaco e o efeito suspeito. Ela pode, se a descrição, ela pode ser plausível. O conhecimento previamente descrito do efeito, que pode ter uma descrição similar a um fármaco ou classe semelhante. Efeito da retirada do medicamento suspeito, observa-se melhora do efeito nocivo. Efeito de reexposição do medicamento suspeito, observa-se reaparecimento do efeito nocivo. E causas alternativas, outras explicações etiológicas, doenças e outros medicamentos. Aí aqui a questão também da genética. E como que a gente tem um instrumento para minimamente tentar traçar essa causalidade, porque são vários instrumentos que são utilizados. Esses estudos de causalidade, eles são muitas vezes feitos por grupos de especialistas, mas eu estou colocando aqui uma causalidade em que a gente pode utilizar algumas ferramentas para tentar traçar esse sinal, né, para ter essa notificação espontânea. Então, uma dessas ferramentas que podemos utilizar é o algoritmo de Naranjo, onde você tem 10 perguntas e você tem sim, não sabe e valores atribuídos a essas perguntas. E aí, dependendo da pontuação, o tipo de reação vai ser classificado em definida, provada, provável, passível ou duvidosa condicional. Então, assim, as perguntas: existem estudos prévios sobre essa reação? Aí sim, não sabe. A reação adversa ocorreu após a administração do medicamento? Sim, não sabe. O paciente melhora quando o medicamento é retirado ou quando se administra um antagonista específico? A reação reaparece quando se readministra o medicamento? Excluindo o uso de medicamentos, existem outras causas capazes de determinar o surgimento da reação? A reação reaparece ao se administrar placebo? O medicamento foi detectado em sangue ou outros líquidos orgânicos em concentrações consideradas tóxicas? Aí aqui também a importância dos exames laboratoriais, da realização dos exames laboratoriais. A reação foi mais intensa quando se aumentou a dose ou menos intensa quando a dose foi reduzida? O paciente já apresentou alguma reação semelhante ao mesmo medicamento ou a outro similar? E a reação adversa foi confirmada por meio de alguma evidência objetiva? Então, dependendo da resposta, vai ter a somatória ali, e se ela for maior ou igual, a pontuação foi maior ou igual a 9, ela é definida, provada.
Se ela ficar entre 5 e 8, ela é provável. Se ela ficar entre 1 a 4, ela é passível. E menor ou igual a 0, duvidosa, condicional. Então, é uma ferramenta, né, para pensarmos para tentarmos minimamente analisar ali a causalidade. Quanto à gravidade, ela é classificada em grave ou não grave. Os eventos adversos em grave são óbito, ameaça à vida, a risco de morte, hospitalização ou prolongamento de hospitalização já existente, incapacidade significativa ou persistente, anomalia congênita e um evento clinicamente significante. Necessitam intervenção médica a fim de evitar óbito, risco à vida, incapacidade significativa ou hospitalização. Já os eventos adversos não graves é qualquer ou outro evento que não esteja incluído nos critérios acima. Isso não quer dizer que eles não têm que ser relatados ou notificados. Quanto à intensidade, pode ser leve, moderado e intenso. Quanto à origem, essa reação adversa, ela pode ser de origem de reações farmacodinâmicas inerentes às propriedades farmacológicas do medicamento e geralmente são reversíveis, reações alérgicas, reações tóxicas, que aí pode ser erro de posologia, especialmente superdosagens, teratogenia e mutagênese e dependência. Ainda com relação aos tipos de eventos adversos, nós temos ainda a classificação quanto à natureza, que aí temos tipo A, são ações farmacológicas normais, porém aumentadas, possíveis de prever, elas são dose dependente, com alta incidência e morbidade, baixa mortalidade. Elas podem ocorrer por causas farmacêuticas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Exemplo, a bradicardia com os bloqueadores adrenérgicos, a hemorragia com os anticoagulantes, sonolência com os benzodiazepínicos, úlcera péptica e hemorrágica com anti-inflamatórios não esteroidais. Tipo B, elas são anormais, bizarros, não previsíveis, não dose dependentes, incidência e morbidade baixas, alta mortalidade. Caracterizam-se por alguma diferença qualitativa no fármaco, no paciente ou em ambos. Exemplo, decomposição de constituintes ativos, como por exemplo do propileno glicol, causando hipotensão. Deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase. Anemias hemolíticas induzidas por penicilina. Já as classificadas como tipo C ocorrem após uso prolongado, por exemplo, de cinesia tardia. As do tipo D manifestam-se tardiamente, exemplo, carcinogênese e teratogênese. E as do tipo E manifestam-se quando o medicamento é suspenso. Já com relação à evolução, nós temos melhora ou remissão com a manutenção do tratamento, inalteradas com a manutenção do tratamento, controláveis com o auxílio de medicação auxiliar, exige a interrupção do tratamento ou evoluem para piora progressiva mesmo após a interrupção do tratamento. E aí, eu chamo atenção aqui com relação a essas controláveis com o auxílio de medicação auxiliar, que muitas vezes a gente pode ter o surgimento de um evento adverso em função da introdução de outros medicamentos no indivíduo e que a gente sabe que a polimedicação, né, que quanto mais medicamentos, maior o risco de um evento adverso. Quanto à expectativa esperada ou descrita ou conhecida, é aquela cuja descrição consta nos documentos de registro do medicamento. Então, ela foi, em algum momento, relatada.
Inesperada, não descrita ou desconhecida, é aquela cuja descrição não consta dos documentos de registro do medicamento. Ela pode ser rara ou desconhecida. Com relação à frequência, as muito frequentes, elas ocorrem em torno de maior ou igual a 1/10, ou seja, maior ou igual a 10%, enquanto que a muito raras é menor que 0,01% a sua frequência. Então, pode entrar no caso da inesperada ali, que ela pode ser rara ou desconhecida, mas em função da sua frequência. Bom, a sequência cronológica, o tempo transcorrido entre o início do tratamento e o surgimento das primeiras manifestações de reações adversas, ela pode ser determinada da seguinte maneira: a administração prévia do medicamento e surgimento do episódio descrito, sempre e quando a sequência cronológica for compatível com o mecanismo de ação do medicamento e o processo fisiopatológico da reação adversa. A administração do medicamento antes do surgimento do episódio descrito, mas não totalmente coerente com a farmacologia do princípio ativo ou com o processo fisiopatológico da reação. Por exemplo, a granulocitose que aparece 3 meses depois da suspensão do medicamento. Não há informação suficiente para determinar a sequência cronológica. E, segundo os dados da notificação, não há uma sequência temporal razoável entre a administração do medicamento e o surgimento da reação adversa, ou então a sequência é incompatível com o mecanismo de ação ou com o processo fisiopatológico. Por exemplo, uma neoplasia que surge poucos dias depois do início do tratamento. Então, essa neoplasia, ela não está descrita, ela não tem a ver com o mecanismo de ação e o tempo para essa ocorrência, o tempo em que começou a administração do medicamento e o surgimento da mesma é incompatível com uma sequência cronológica. Condutas e consequências das reações adversas a medicamentos. Bom, uma vez observada uma reação, a primeira coisa a se fazer é a suspensão da administração do medicamento, temporariamente ou em definitivo. Redução da dose, também é uma opção quando não se pode fazer uma suspensão da administração. E a administração de outros medicamentos ou medidas terapêuticas que reduzam ou anulem os efeitos adversos. Quanto à ocorrência de eventos adversos e os impactos destes, nós podemos citar pelo menos 3 diferentes segmentos ou níveis, de impacto. A questão econômica, que o aumento dos custos, variando na razão direta dos danos e da quantidade dos mesmos. Então, aí a gente tem a questão, novamente, da farmacoeconomia, dos custos para o indivíduo, para os serviços de saúde, para os sistemas de saúde, e que, novamente, a gente vê a questão da pandemia, o colapso dos serviços de saúde. E que tem um impacto direto também nas questões econômicas, vamos colocar aqui, farmacoeconômicas, tá? Clínico, os resultados, os desfechos, em saúde afastam-se do esperado, com consequências diretas na qualidade dos cuidados prestados. E aí aqui a gente destaca também as perdas, os gastos, em que não são possíveis quantificar economicamente, mas que existem perdas aí, E o social, que pode impactar na percepção e confiança dos pacientes nos profissionais de saúde e nas organizações de saúde, que aí nós também, de uma certa forma, em alguns momentos, temos
observado o quão isso é traumático e que os impactos, né, os resultados, eles vão ser vistos anos após, gerações após. Um exemplo, podemos extrapolar aí para a questão dos movimentos anti-vacina. Bom, os critérios para notificação de eventos adversos, podemos classificá-los em 3 critérios, né, para essa questão da notificação espontânea. O primeiro critério, a causa deverá preceder o efeito, ou seja, a pergunta que se deve ser feita, a substância administrada causou o evento adverso relatado? Esse evento adverso relatado, ele apareceu após a administração da substância? Então, é a suspeita de ser o medicamento como a causa da reação. Então, a relação temporal, plausível, mecanismo conhecido e ausência de outra explicação. Segundo critério, é uma reação adversa que não está descrita na brochura do investigador, pesquisador, para um produto sob investigação não aprovado? Não está descrita na bula para o medicamento registrado? Apesar de descrito sua natureza, severidade, frequência ou desfecho, não é consistente com as descrições documentadas. E o terceiro critério, possuir dados mínimos necessários sobre o caso. Então, iniciais do paciente, sexo e gênero do paciente, idade, aqui vou fazer uma correção, mais a questão do sexo do paciente, mas se a gente pensar também que das questões de pacientes em que você tem, né, as questões de gênero, em algumas situações, talvez isso também seja uma informação importante que pode impactar na resposta do medicamento e na segurança também. A idade, mesmo que aproximada do paciente, né, pelo menos um medicamento suspeito, pelo menos uma reação suspeita e a identificação do notificador. Realizar a notificação, lembrando que existe uma proteção dos dados, tanto do notificador quanto do paciente. E aí, então, nós falamos de eventos adversos, mas muitas vezes um evento adverso ele é causado por erros de medicação. E os erros de medicação, eles são definidos como qualquer evento evitável que pode causar ou levar a um uso inapropriado de medicamentos ou causar dano a um paciente, enquanto a medicação está sob o controle dos profissionais de saúde, pacientes ou consumidores. Em quais etapas pode ocorrer um erro de medicação? Quando da administração, técnica de administração incorreta, erro no preparo, esquecimento, e pode ser o esquecimento na administração, ou o esquecimento de uma substância que é termolábil, em temperaturas não adequadas, ou esquecimento sem a proteção de luz, da luz, enfim, letra ilegível, duplicidade terapêutica, interações, falha técnica no equipo, monitorização inadequada e uso off-label. Aí eu faço uma observação aqui, que o que a gente tem vivenciado do uso off-label de algumas medicações aqui no Brasil para se fazer o tratamento precoce do SARS-CoV-2. Metodologias para farmacovigilância. Nós temos duas principais, né? Que é a vigilância passiva, que é aquela feita por meio dos sistemas de notificação espontânea,
a centros designados para efetuar o recolhimento e análise de informação. Os atores são os profissionais de saúde, pacientes e usuários. E a vigilância ativa, que são aquelas técnicas específicas com monitorização de pacientes hospitalizados, sistemas de monitorização de medicamentos pós-comercialização, onde a gente tem metodologias robustas, equipes treinadas para realizar essa coleta, essa análise dos dados. E eu não poderia deixar de falar um pouquinho, nessa nossa conversa, do Sistema Nacional de Vigilância de Eventos Adversos pós-vacinação, o CNVEAPV, que é um sistema que compõe o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Esse Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica dos Eventos Adversos pós-vacinais, ele foi estruturado em 1992 e ele teve a criação da primeira edição do Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos pós-vacinais em 1998, e essa atividade passou a ser sistematizada em todo o país a partir do ano 2000. E aí eu queria chamar a atenção que alguns pontos que eu trago aqui, nós já estamos na 4ª edição do manual, é um manual que foi atualizado agora em 2020. Então, dentro, né, desse Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica dos Eventos Adversos pós-vacinação, os objetivos que podemos elencar: normatizar o reconhecimento e a conduta diante de casos suspeitos de eventos adversos pós-vacinais, permitir maior conhecimento sobre a natureza dos eventos adversos, provendo regularmente informação pertinente à segurança dos imunobiológicos disponíveis no Programa Nacional de Imunização, identificar eventos novos e ou raros, possibilitar a identificação de imunobiológicos ou lotes com desvios de qualidade na produção, resultando em produtos ou lotes mais reatogênicos, e decidir quanto à sua utilização ou suspensão. Identificar possíveis falhas no transporte, no armazenamento, no manuseio ou na administração, seja essas erros de imunização, que resultem em eventos adversos. Estabelecer ou descartar, quando possível, a relação de causalidade com a vacina. Promover a consolidação e a análise dos dados de eventos adversos pós-vacinais ocorridos no país em um sistema único e uniformatizado. Subsidiar ou sinalizar a necessidade de realização de pesquisas pertinentes, bem como realizá-las. Assessorar os processos de capacitação ligados à área de imunizações, visando ao aprimoramento da vigilância de eventos adversos pós-vacinais e promovendo supervisões e atualizações científicas. Assessorar profissionais da assistência para avaliação, diagnóstico e conduta diante da suspeita de um evento adverso pós-vacinal. Avaliar de forma continuada a relação risco-benefício quanto ao uso dos imunobiológicos e contribuir para a manutenção da credibilidade do Programa Nacional de Imunização junto aos profissionais de saúde e à população em geral. Aqui um fluxograma de notificação e investigação de eventos adversos pós-vacinais. A gente observa que as UBSs, pronto atendimentos, UPAs e consultórios, eles são parte do fluxograma de notificação. Eu quero chamar a atenção aqui, quem deverá notificar e o quê? Unidades notificadoras são todas as unidades básicas de saúde, salas de vacina, unidade de pronto atendimento, pronto-socorro e hospitais. Qualquer unidade de saúde pública ou privada deve notificar a ocorrência de um evento adverso pós-vacinal.
Todos os eventos adversos graves e ou inusitados devem ser notificados imediatamente ao nível hierárquico superior, com a finalidade de alertar a vigilância e obter orientações quanto à investigação, se necessário, e o fluxo imediato, ele tem que ser feito dentro das primeiras 24 horas, pode ser feito por telefone, via e-mail e via WhatsApp. E o tempo máximo para iniciar uma investigação de campo em tempo oportuno é de 48 horas após a notificação. E ainda, quais os pontos básicos para a investigação quando a gente fala de eventos adversos pós-vacinais? Fatores relacionados à vacina, que incluem o tipo de vacina, viva ou não viva, a cepa, o meio de cultura dos micro-organismos, o processo de inativação ou atenuação, adjuvantes, estabilizadores ou substâncias conservadoras, lote da vacina, fatores relacionados aos vacinados, que aí tem as questões de idade, sexo, número de doses e datas das doses anteriores da vacina, bem como já o histórico de evento adverso às doses prévias, doenças concomitantes, doenças alérgicas, autoimunidade, deficiência imunológica, fatores relacionados à administração, que aí tem a ver com a questão da via de inoculação, com a qualidade dos equipos utilizados, e alguns eventos adversos merecem atenção especial, que são os eventos adversos decorrentes de depressão imunológica e os eventos adversos de reações de hipersensibilidade. Além disso, quanto ao tipo de manifestação, se locais ou sistêmicos, e quanto à gravidade, que a gente já viu os eventos adversos graves e o evento adverso não grave. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui que os eventos clinicamente relevantes em pacientes que não necessitam de internação, tais como broncoespasmos, discrasias sanguíneas e convulsões febris, por terem um potencial de gravidade, devem ser investigados e acompanhados. E que é muito importante diferenciar gravidade e intensidade, porque muitas vezes a intensidade está inadequadamente traduzida em alguns textos como severidade. Então, por exemplo, um evento ele pode ser leve, moderado ou intenso, independentemente de ser ou não grave, como uma hiperemia local intensa. E já caminhando para finalizar, segundo a causalidade, reação relacionada ao produto, em si, então, um evento adverso pós-vacinal causado ou precipitado pela vacina ou por um ou mais de seus componentes, a reação relacionada à qualidade das vacinas, causados ou precipitados por desvios, alteração de qualidade de uma vacina, e aí também incluindo as embalagens, os frascos, os acessórios utilizados em sua administração, erros de imunização, que podem ser causados por manuseio, prescrição e ou administração inadequados, sendo, portanto, preveníveis. Isso a gente pode pensar principalmente na questão dos treinamentos, das capacitações da equipe que vai realizar a imunização, e a reação de ansiedade relacionada à imunização ou resposta desencadeada pelo estresse devido à vacinação. Então, esses eventos adversos motivados por ansiedade em relação ao processo de vacinação incluem síncopes vago-vagais, reações de hiperventilação ou reações consequentes a desordens psiquiátricas. E a coincidente, que são eventos causados por outros motivos, que não o produto, a vacina, que são condições emergentes coincidentes à vacinação. Então, aqui deixo as referências utilizadas para construção desse material para nossa conversa aqui, e que são materiais importantes para consultas futuras, que é o material de boas práticas de farmacovigilância para as Américas, o Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos pós-vacinação, que está na sua 4ª edição, que foi revisado, que saiu agora no final de 2020, e eu queria
trazer um pouco de leveza para caminhar para o final, né, da nossa conversa, e eu busquei no site do Conselho Federal de Farmácia, que eu fiquei muito feliz de ver que o site do nosso conselho, ele tem assuntos de que traz um conhecimento a mais para a gente, porque afinal de contas, somos seres humanos, né? A gente precisa de arte, de diversão, enfim, a gente precisa de momentos de leveza, né? Para levarmos a nossa vida aí com qualidade e principalmente mantermos a saúde mental, ainda mais em tempos de pandemia. E eu achei muito interessante o texto que eu achei que o autor é o jornalista Luiz Brandão, assessor de imprensa do Conselho Federal de Farmácia, pois, sendo hoje o Dia Nacional do Farmacêutico, eu não poderia deixar de falar do ilustre colega, né, que já não está mais aqui entre nós, Carlos Drummond de Andrade, que é um farmacêutico, né, que foi farmacêutico e um dos maiores poetas da língua portuguesa. Aí eu achei muito interessante isso que o jornalista Luiz Brandão relata no texto dele, em que ele estava falando que se e agora eu não vou me recordar o ano, tá? Se o Carlos Drummond de Andrade estivesse vivo, ele estaria completando 110 anos em outubro. E aí ele diz: um dia, Aloísio Pimenta, também mineiro, farmacêutico e intelectual, ministro da Cultura do governo Sarney, ex-professor na Universidade de Londres e ex-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, num bate-papo com o poeta maior do Brasil, perguntou: Carlos, por que você se formou em farmácia, já que abraçou a carreira literária? Aí Drummond responde: porque eu gosto das pessoas. E aí, para comemorar, né, e finalizar aqui essa conversa e para trazermos aí a alegria de sermos farmacêuticos, eu aproveito essa obra, que é Conversa de Farmácia, de Diógenes Pais, e com essa frase que, para mim, que trabalho com dor, né, que trabalhei muitos anos, mestrado, doutorado com dor, eu acho fantástica essa frase, que eu acho que ela resume muito bem o que é ser farmacêutico, né? Em cada medicamento que alivia as dores da humanidade, está a ciência do farmacêutico. O autor é desconhecido. Eu quero agradecê-los pela oportunidade de estudar o tema, de rever conceitos, enfim, e pela escuta de vocês, e, mais uma vez, parabenizar a todos os colegas de profissão. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Olha, foi uma aula esplêndida, muita riqueza. E gostaria de perguntar também para as pessoas se tem alguma pergunta. Aí pode verbalizar mesmo, né? Ou se alguém quiser colocar no chat, tá? Alguém tem alguma pergunta? Podemos abrir as câmeras, né? Para ficar assim um pouquinho mais íntimos. Mas se ninguém tem perguntas, né? Estão colocando aqui, ó, a Daniele colocou a linda mensagem, a Maria do Carlos, parabéns pela palestra, muito esclarecedora, tá? E também quero agradecer, né, a você por ter esse tempo disponível para nós. E eu sei que agora você tem uma nova etapa, gostaria até que você contasse para nós essa novidade muito boa, muito rica para nós aqui do Mato Grosso do Sul, né? Que a gente vai poder contar sempre com você, né? Com certeza. Bom, eu quero, de uma certa forma, assim, eu fiquei hoje ao longo da tarde arrumando, enfim, né, organizando os slides, e eu fiquei pensando, eu falei, poxa,
presentão mesmo, é presentão de Dia Nacional do Farmacêutico, 22 anos de colação de grau de farmácia, e uma forma, não despedida, tá? É uma forma, talvez, da gente ter esse bate-papo, porque como a Lourdinha, já conversei com a Lourdinha, conversei com o Flávio, né, ele já sabe, conversei com a Márcia também, eu recebi um convite da coordenadora da assessoria clínica de Biomanguinhos, a doutora Maria de Lourdes Souza, para eu compor a equipe de assessoria clínica de Biomanguinhos na temática, né, no grupo de trabalho lá, referente a assuntos médicos e acesso. É uma área nova que está começando em Biomanguinhos, e a gente sabe que agora Biomanguinhos está precisando, né, de força de trabalho, porque essa questão das vacinas está demandando bastante a equipe dos estudos clínicos. Então, foi tudo muito rápido, mas eu fiquei muito feliz pelo convite, porque é um reconhecimento do trabalho que temos desenvolvido aqui. Eu falo temos, porque essas ações com a Santa Casa foi uma parceria com o Conselho Regional de Farmácia. Não posso deixar de agradecer aqui a Helena, né, a Silvia, que fazem parte do grupo ali da pesquisa clínica, e a super acolhida, ajuda, né, pegar na mão que o Flávio nos deu, para que a gente pudesse avançar. A Monique, que faz parte do comitê de assessoramento, para que a gente pudesse avançar, né, nessas questões de posicionamento mesmo dos profissionais farmacêuticos dentro de um centro de pesquisa clínica, porque eu acredito que o profissional farmacêutico é um profissional que está preparado para atuar em diferentes cadeias, em diferentes etapas ali da pesquisa clínica. E eu, apesar, né, de fisicamente, eu estou arrumando minha mudança para que eu vou para o Rio de Janeiro, mas eu não vou, de forma alguma, largar o que eu assisti aqui, né, e como eu falei para a Lourdinha, como eu falei para o Flávio e para a Márcia, eu vejo isso como uma conquista para os profissionais farmacêuticos do Mato Grosso do Sul, porque quem trabalha comigo me conhece que eu não deixo ninguém para trás, eu trago todo mundo junto, então eu acho que vai ser mais uma oportunidade de projeção, né, do grupo aqui do Mato Grosso do Sul, dos colegas aqui do Mato Grosso do Sul, e eu confesso para vocês que eu estou muito feliz, porque são 10 anos já que eu estou construindo, né, ajudando o grupo aqui da Fiocruz Mato Grosso do Sul na construção, no estabelecimento da Fiocruz aqui, mas eu acho que agora eu fui chamada para um novo desafio e para uma nova oportunidade de aprendizado, e que eu acho que pelo momento que o país está, né, que o mundo está vivendo, e que em especial a Fiocruz está vivendo, que é a instituição que enfim, eu componho o grupo da instituição e, enfim, tenho muito orgulho da instituição a qual eu faço parte, assim como tenho muito orgulho de ser profissional farmacêutico. Então, eu aceitei ao chamado, e a partir, provavelmente, de março, está tramitando a documentação da minha remoção, então, provavelmente, em março, eu já estarei lá no Rio, com mais essa demanda, mas sem largar as que eu já assumi aqui. Então, é isso. É isso mesmo que a gente quer, né? Que você não nos abandone, e que a gente vai contar sempre com você. Gostaria até de pedir para a Silvia, que ela é a presidente desse GT, que ela possa falar alguma coisa, se ela quiser, né? Lógico, mas está aí. Silvia, você está aí? Estou aqui sim, vocês estão me ouvindo? Que eu estou pelo celular. Estamos te ouvindo, sim. Nossa, fiquei muito feliz mesmo, Ana, por você ter compartilhado conosco, né, dessa nova etapa. Fico muito feliz por já te conhecer de muitos anos. Eu lembro que quando eu comentei contigo, que eu tenho quase certeza, né, que você foi lá minha professora, me deu conselhos,
E a gente ficou ainda naquela. Você ainda falou, nossa, mas será, né? Mas foi algo que realmente me marcou. E eu acho até legal isso. Alguns alunos me falam algumas coisas que eu fico, nossa, mas será que eu falei isso mesmo? Mas para o aluno marca, né? Então eu lembro que marcou muito aquilo que você me disse na época. Então, assim, e também ter ficado ali aquele tempo com vocês, né? Junto contigo, com a Helena. Eu falei já várias vezes para vocês em reunião, foi um mérito muito de vocês, realmente, mas hoje, como coordenadora, eu realmente estou começando já a entender melhor essa parte, né, da farmácia clínica, dos estudos. Eu espero poder contribuir bastante também com a parte das práticas integrativas. E assim, eu tenho também, eu aproveito não só para parabenizar pela excelente palestra, porque realmente foi super detalhada, então deu para a gente entender muito, né, de como que funcionam todos esses estudos, porque assim, eu até ia fazer uma pergunta, assim, uma colocação. Em uma aula, uma aluna falou assim para mim, e inclusive ela é farmacêutica, ela falou, eu não tomo medicamento novo porque eu não quero ser cobaia. Mas assim, cobaia, você já passou por tantos estudos, já tem toda uma comprovação de segurança, né? Então, eu ainda falei, naquele dia eu lembro que eu fiquei até meio chateada e reforcei, eu falei, mas cobaia, como assim? Já foi autorizada em estar no mercado? Eu até ia te perguntar, a pessoa, o medicamento novo no mercado, as pessoas precisam ter tanto medo de adquirir, de tomar, de utilizar, sabe? Porque a gente vê todos esses estudos que nós, até eu, né, que na universidade eu faço as primeiras etapas, né? Quão trabalhoso todo muito minucioso, a gente realmente cuida com essa questão de toda essa segurança, né? Eu diria, Silvia, que assim, risco, qualquer coisa na vida existe risco, né? A gente sair de casa, pode ser que caia uma pedra em cima da tua cabeça no raio e você morre. Então, quer dizer, tudo na vida é risco, mas eu volto a dizer, eu acredito na ciência, eu acredito na ética, na seriedade de quem está à frente de estudos, de ensaios clínicos, e eu acho que a gente não tem que pensar como cobaia, de forma alguma. Eu acredito no profissionalismo, porque os que estão ali à frente de ensaios clínicos são profissionais de saúde, antes de tudo, né, antes de ser pesquisadores, somos profissionais de saúde, e quando nós estamos ali à beira, né, no leito, eu não me sinto cobaia de um profissional da saúde, porque, afinal de contas, ele estudou, ele fez um juramento, ele tem princípios éticos. Claro que existem desvios aí, mas aí, enfim. A gente não tem que pensar nas exceções, né? Então, eu acho que quando uma pessoa te falar isso, acho que a primeira resposta que você tem que dar para ela é: você não faz nenhuma consulta médica? Porque você tem que pensar que, geralmente, quem está à frente ali desses estudos clínicos são, antes de mais nada, profissionais de saúde, né? Eu gostaria de completar também, né, que por isso que há a farmacovigilância, que é fazendo o monitoramento, né, que o monitoramento vem bem nessa questão dos medicamentos novos, que compreende a fase 4. E nessa etapa está verificando todo e qualquer efeito que pode acontecer. Então, de qualquer maneira, nunca vai ser cobaia, né? Ela está sendo monitorada, esse processo todo, e está sofrendo intervenções se porventura tiver algum problema de risco, né? Penso assim. Com certeza, então, também penso da mesma forma. Né? Isso. Então, a ciência, ela impera em qualquer situação, né? É o que a gente está, eu acho que veio com muita força agora a vacina, né? Mostrar quão importante é a ciência, né? Isso.
Então, só para finalizar minha fala, Ana, então, assim, eu agradeço pela importância que você teve dentro do conselho, ajudando, né, a implantar essa ideia maravilhosa, essa parceria da questão da farmácia clínica, e agora também eu tenho certeza que você vai fazer toda a diferença lá no Rio de Janeiro, e com certeza, tenho certeza que você vai deixar as portas abertas, qualquer coisa que a gente precisar, né, a gente vai estar em parceria. Então, eu realmente desejo sucesso para você, e mais uma vez, obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui hoje, palestrando essa palestra com tanta importância, né? Então, só tenho que agradecer. Desculpa aí ter extrapolado o tempo, tá? Ai, agora que eu vi, eu fui falando, Eu quero, aqui em nome do Conselho, agradecer a todos que estiveram até agora e dizer para você, Ana, espero que a gente vai se ver mais vezes, né? Mas que Deus esteja sempre presente na sua caminhada, né? E que você traga sempre coisas novas para nós, né? A gente está aqui apoiando e também está aqui, qualquer coisa que precisar, nós estamos aqui, tá bom? Não, a gente não vai esquecer de você e você também não vai esquecer da gente. De jeito nenhum. Então, tá. Eu só vou dar um recadinho para a professora Maria do Carmo. Professora, eu já conversei com a Raquel e com a Ana, eu não tem jeito, eu não largo o seminário da Guavira de jeito nenhum. Eu também para participar da organização. Eu não sei se ela vai conseguir responder, porque eu acho que ela está com o fone só ouvindo. Sem problema. É só para deixar o recado. Então, né, as heroínas, porque nós somos só mulheres aqui, né? Farmacêuticas, batalhadoras, guerreiras, Daniele, Odília, Eduarda, Silvia, nós aqui, a professora Maria do Carmo. Então, nós estamos aqui na luta. Então, gente, tenha uma boa noite e muita fé que tudo vai dar certo e nós vamos passar esse período da pandemia. Tá? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, ótima noite para todos. Tchauzinho, boa noite. Tchau. E obrigada por estar aqui até agora, tá bem, gente? Obrigada,